Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Singular. E hoje com um tema muito interessante e super presente, que é o uso de telas. O que é mito, o que é verdade. Me chamo Laís Marambaia, sou fonoaudióloga e hoje estou aqui com a equipe de profissionais para começar um pouquinho, conduzir esse bate-papo com vocês. Então sejam bem-vindas. Obrigada, Laís. Sintam-se acolhidas, vai ser uma conversa muito leve, muito esclarecedora. E antes de iniciarmos, curte, comente e compartilha para que essa informação chegue para mais pessoas. Bem, meninas, queria que vocês iniciassem falando o nome de vocês e um pouquinho da formação, tá certo? Pode iniciar, doutora. Sou Vanessa Porto Barros, eu sou neurologista infantil, eu fiz pediatria e neuropediatria no Hospital Santo Antônio, Obras Sociais Irmã Dulce. Fiz um tempo de um fellow de neurogenética no Hospital das Clínicas e trabalho na Singular desde o início, né? Entrei em 2019 e sou muito feliz em fazer parte dessa equipe. Eu também, tá? Meu nome é Marcela Amorim, eu sou médica psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência, formada pelo Hospital Juliano Moreira. Sou Rebeca Andrade, sou psicóloga, analista do comportamento, tenho formação avançada no modelo Denver de intervenção precoce. Bem, quando a gente fala um pouquinho sobre telas, o que é mito, o que é verdade, vou começar com uma pergunta muito simples e que muitas vezes gera muitas dúvidas, tá certo? Vou fazer uma pergunta geral para vocês. Então, quando a gente fala em tempo de tela, o que realmente entra nisso no dia a dia? TV, celular, tablet, é tudo a mesma coisa ou às vezes o tempo de tela é somente o celular, aquele algo mais compacto? Essa é uma dúvida para iniciar o nosso bate-papo de hoje. Toda tela é tela e a gente deve restringir todos os tipos de tela, tanto celular, tablet, televisão, né? Mas existem algumas recomendações e algumas orientações da sociedade, né, Marcela? Que a gente passa para os pacientes. E essas orientações, elas são de suma importância quando a gente segue à risca. O impacto das telas na vida dessas crianças, ela é muito reduzida, né? Se ela quer falar aí sobre... Isso, é qualquer dispositivo digital. Esse termo, tempo de tela, se refere à exposição, principalmente de crianças e adolescentes, a qualquer dispositivo digital, como celular, tablet, televisão, computador, videogame. Mas não é só o tempo que interfere no uso adequado ou não desses dispositivos. Esse é um fator importante, que a gente já tem aí algumas orientações sobre o tempo adequado para cada idade. Então, se a gente fala da Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação é que até os 2 anos, 0 tempo de tela, entre os 2 e os 5 anos, 1 hora com supervisão, entre 6 e 10 anos, 2 horas com supervisão, e entre os 11 e 18 anos, as 3 horas em momentos adequados, ou seja, nunca próximo ao horário de dormir, junto às refeições ou na madrugada. Isso é uma orientação interessante, mas a gente não pode se limitar a isso, tá? Então, na prática, o que é que eu trago assim como orientações básicas às famílias que me procuram? Eu sempre digo que a tela grande é melhor que a tela pequena. Sim. Na sala, é melhor do que no quarto. Em grupo, com interação, é melhor do que sozinho. E com conteúdos de baixo estímulo e maior duração, é melhor do que conteúdos de alto estímulo e curta duração. Para além disso, vigilância quanto ao conteúdo que aquela criança e o adolescente está consumindo. E também sempre observar o lugar que a tela está ocupando na rotina daquele jovem. Se existe irritabilidade associada ao uso, se essa criança ou adolescente está tendo prejuízo no sono, na alimentação, no humor, na concentração, no aprendizado, se está se isolando em relação aos pares. Sim. Para estar em contato ali com as telas, com os jogos. Então, você percebe que vai muito além do tempo. O tempo é um fator importante, mas a avaliação tem que ser mais abrangente. Isso. E vocês vão falar, ambas trabalham também nessa parte do público infantil. E uma coisa interessante, que essa é uma próxima pergunta, bebês e crianças pequenas podem usar telas ou isso não é recomendado? Como a senhora já respondeu,
Agora, uma dúvida que eu acho que é muito popular, é muito comum, que seria o quê? Tem muitas famílias, como fonoaudióloga mesmo falando, que chegam assim, às vezes eu coloco lá uma atividade educativa, um vídeo educativo para aprender as vogais, as cores. Até que ponto isso é recomendado a nível de estimulação? Porque muitas vezes famílias chegam realmente com essa dúvida de como estimular além da brincadeira de chão, que a cada vez mais está diminuindo, inclusive, por isso que eu acho que esse conteúdo tem extrema relevância, assim, as perguntas relacionadas aqui hoje. Então, o que é que vocês, de fato, pensam sobre esse ponto importante, né? Quando a família traz esse fato, posso botar para assistir cores, números, vogais, né? O que é que vocês observam? O conteúdo educativo, ele pode ser muito interessante, né? E ser uma ferramenta muito boa no desenvolvimento da criança, desde que ele esteja junto com o adulto, com os pais, os pais mediando essa criança ali, naquela interação com aquele conteúdo. Mas nunca, isso aí vocês podem colocar dentro da cabeça de vocês, nunca uma tela vai substituir a interação com o ser humano. O brincar, o sensorial, o sentir o cheiro, o sentir as texturas diferentes, o sentir do baque da queda, o ouvir o brinquedo cair, o pegar no brinquedo diferente, funcionalizar um brinquedo, eu vou dar comida, eu vou receber, então eu preciso de estímulos que entram e saem. Se eu assisto uma tela e se eu aprendo pela tela, principalmente quando essa criança está sozinha, passa o dia vendo televisão, eu vou ter um conteúdo passivo, eu vou ter hiperexcitação dopaminérgica, né? Eu vou produzir mais dopamina. E isso no cérebro em desenvolvimento, e no cérebro de uma criança que ainda está em formação, que ainda está produzindo ali, falando de córtex pré-frontal, que está responsável ali pela memória, pela aprendizagem, vamos dizer assim, pelo controle inibitório, né? Então, pela parte das fissuras sylvianas que falam muito, que está muito a favor na anatomia da fala. Sim. Eu vou ter uma atenção sustentada ruim, eu vou ter uma linguagem atrasada, porque eu só vou receber, eu não preciso dar. Essa criança não precisa dar, ela só precisa receber esse estímulo. Então, nunca vai substituir o brincar. A criança precisa do brincar, a criança precisa de um brincar estruturado e funcional para começar a formação e para o desenvolvimento cerebral. Principalmente quando a gente fala de crianças que têm autismo, crianças com irritabilidade, são crianças que consomem conteúdos, como Marcela falou, curtos. Então, essas crianças, elas não têm um limiar de espera adequado, elas têm uma previsibilidade ali muito engessada. Então, quando elas vão para um shopping, para uma fila, que elas precisam esperar, elas estão impacientes, irritadas. Então, tudo isso, como a gente acha que a tela acalma. Tudo isso faz com que a criança, naquele momento eu fique calma, mas depois eu vou ter mais prejuízo e mais problema para regular essa criança. Pensando em tela, elas aprendem muitos conceitos, né? Então, assim, a cor, né? Não traz para função. Os exatamente. números, mas a tela ela não ensina o encaixe, ela não ensina a troca comunicativa, né? Então, minha vez, sua vez, contato visual, que é muito difícil uma criança hoje com autismo, né, adquirir nos primeiros momentos ali da vida. Então, a tela, ela tira essa oportunidade de ensino com convívio social, né? Então, eu sempre digo aos pais, olha, a tela pode até ensinar o conteúdo. Então, meu filho sabe as letras, meus filhos sabem os números, mas muitas vezes você fala o nome da criança e ela não consegue olhar para você. E isso é importante. Então, a tela traz esse prejuízo. É interessante a gente pensar que a família precisa estar atento não só no que o conteúdo que aquele vídeo está passando, mas o que está deixando de adquirir, né? Eu brinco que a tela rouba das crianças a capacidade de brincar, a capacidade de imaginar, a capacidade de ter um tédio, de ficar entediado, de olhar para cima, olhar para a nuvem e ver uma figura ali, né? Olhar, não estou fazendo nada, eu vou olhar para a nuvem, eu vou ver um dinossauro, eu vou ver uma pipa. Hoje em dia a gente não vê criança mais soltando pipa, né?
E uma parte interessante, eu escutei isso na faculdade de uma professora que ela falava assim, muito importante do que muitas famílias trazem, né, assim, que é a preocupação, assim, o que é que a criança está fazendo, o que é ela está fazendo naquela idade e o que é que ela não está fazendo. Então, às vezes, fica muito atenta para o que ela está fazendo, de fato, mas muitas vezes acaba não observando o que era para ela estar fazendo naquela idade e que não está fazendo. E isso vai desde o brincar. Então, brincadeiras de encaixe que a gente observa desde o início do desenvolvimento pré-motor de uma criança, a gente está vendo criança de 5 anos, os pais encantados por ela estar fazendo aquilo. Na verdade, está perdendo muitas vezes esse feelingzinho do que é o desenvolvimento infantil. Claro que a gente vai pensar nos marcos de desenvolvimento e também pensar, né, do que é esperado para aquela determinada criança, se existe algum diagnóstico ou não. E é verdade, então, que as telas, né, ela podem atrapalhar de fato a fala e o desenvolvimento das crianças. Com relação aos conteúdos educativos, fazem diferença ou, no fim, toda a tela impacta da mesma forma? O que é que vocês acham? De modo geral, ela impacta ou esses conteúdos educativos, como a vigilância, a depender do tempo? Acho que vocês A acham que vigilância, são dependendo do tempo, pode produtivos? ser uma boa oportunidade, né? Tem crianças que engajam mais com conteúdos digitais e isso é fato. Sim. Eu acho que a tecnologia chegou para ficar. Não é algo que a gente pode negligenciar, mas não substitui. Então, faz diferença, mas não substitui. Uma partezinha antes de vocês retornarem, que aqui tem uma pergunta muito interessante. Como os pais podem perceber que o uso de tela já está passando do limite? E aí vocês falaram um pouquinho sobre comportamento. Eu observo muito, e eu acho que a gente também, que pós-pandemia, observamos que muitas crianças chegam em clínica agora com questões mais comportamentais, seja de uma flexibilidade, uma dificuldade do tempo de espera, uma dificuldade de habilidade social em um jogo de interação, né, com o outro, e principalmente na escola. Vocês também observaram isso? Nesse período pós-pandemia, vocês observaram assim que tem chegado também essas crianças que eram menores, que estão crescendo e estão também impactando nessa parte do desenvolvimento, do comportamento? Eu acho que as crianças, elas foram as mais impactadas pelo período pandêmico, né? Principalmente esses bebês da pandemia, aqueles que nasceram nesse período e que vão estar ali na faixa etária mais vulnerável, digamos assim, até os 2 anos de idade. Por quê? Eu acho que não é só a tela que entra nessa conta, não, desses prejuízos comportamentais, emocionais, cognitivos que a gente tem percebido na clínica dessas crianças. Foi também, assim, a privação do contato com os pares, né, com as crianças da mesma idade, com o brincar livre, com o explorar a natureza, que é muito importante. Pais que tiveram problemas, questões emocionais, porque foi uma tragédia, assim, a nível mundial, e que talvez estivessem ali, naquele momento, menos investidos de afeto, porque a linguagem, a inteligência, a motricidade, tudo isso é desenvolvido a partir do contato, principalmente nesses primeiros anos de vida ali, com cuidadores muito investidos afetivamente. Isso, com essa presença, com essas trocas, que a tela não oferece, porque a tela, como vocês mesmos comentaram, a criança, diante da tela, ela recebe a informação. Mas isso de uma forma muito passiva, ela não tem uma participação nisso. No contato com os cuidadores, existe uma troca. A criança, para ela entrar na linguagem, ela precisa ser falada. O que é que isso significa? Como é que para a gente falar, antes a gente precisa ser falado? O que é que isso significa? Que quando o bebê chora, quando o bebê faz uma expressão facial, quando o bebê ali balbucia, e a gente deduz, o cuidador, o pai, a mãe, amorosos, eles deduzem que o bebê está com fome, que o bebê está com cólica, que o bebê quer dormir. Talvez não seja nada disso, talvez, mas a gente deduz, a gente fala pelo bebê, a gente estabelece ali uma troca afetiva que dignifica, que humaniza. E é isso que possibilita, que abre os caminhos para a entrada na linguagem. Diante da tela, a gente não tem isso. Então, tem aí o aumento da exposição às telas no período pandêmico, mas também essa privação maior das trocas afetivas que ficaram bagunçadas, foi difícil para todo mundo, essa falta de contato com a natureza, com o brincar livre, criativo, lúdico.
e infelizmente foram as mais prejudicadas. Uso de máscara também, né? Isso. A maioria das babás, cuidadores, pais também tinham medo, né, de ficar próximo à criança. A criança não usava vacina, era talvez um grupo mais suscetível, né? Então, o uso de máscara desses bebês, sempre interagindo com pessoas com a boca tampada, não ouvia, né? Aumentou o número de telas também, a quantidade de horas de tela, porque todo mundo trancafiado em casa. Sim. Realmente não tem nem como julgar, né? E realmente impactou muito. E tirar isso agora também é muito difícil, né? Principalmente para as crianças que apresentam algum atraso desse neurodesenvolvimento. Então, como que os pais eles podem perceber que o uso de tela já está passando do limite? A irritabilidade, né? As crianças, quando ela tá assistindo a tela, filho, acabou, vamos. Quando ela tem uma rotina estabelecida, ela entende que aquele tempo ali acabou, por menor que seja. Tem 3 anos, 4 anos, ele entende, você faz o combinado com a criança. Quando você desliga essa tela, que essa criança chora, esperneia, começa a ficar irritada, sinais de abstinência mesmo, né? Porque, como eu falei, a gente tem um hiperestímulo de dopamina. Então, o uso da tela acaba trazendo essa abstinência mesmo para eles quando eles param, quando eles cessam. Principalmente quando a criança usa conteúdo de autoestímulo, conteúdo curto, que é o que mais acontece. Algumas plataformas que, com o uso do celular ou tablet, eles mesmos conseguem ter autonomia de mudar, né? Com o dedinho, eles já vão tirando. Então, irritabilidade, o sono é impactado, né? Dificuldade de relacionamento com os pares, porque o social fica diferente. Não quer mais, aquela criança você percebe que não quer mais brincar ou não sabe brincar. Tem muitas crianças que chegam e que não têm, assim, um transtorno do neurodesenvolvimento, mas essa criança não sabe brincar. Elas não sabem, bebês não sabem pegar no brinquedo, manusear o brinquedo da forma adequada. Então, dessa forma, a gente consegue perceber. E a retirada de telas é dura, é difícil, mas a gente consegue, né? E essa relação, principalmente entre as telas e a dificuldade com o sono, o que é que vocês observam? Né? Existe essa relação, de fato, do uso de telas com a dificuldade do sono da criança, principalmente de crianças que têm algum atraso desse neurodesenvolvimento? Não só da criança, mas também de qualquer ser humano. Isso é da época que eu fazia faculdade, a higiene do sono, quando eu chegava, já é uma orientação, não ter televisão no quarto. Porque se tem a televisão no quarto, você vai assistir, vai estimular aí a tela, a luz da tela, de qualquer que seja, vai baixar a quantidade de melatonina. E é interessante que até nós mesmos em casa, né, no período da noite ou até de manhã, já acordo olhando. Imagine para essas crianças. Você perguntou das telas sobre o sono, né? A gente observa que com o estímulo luminoso que existem nas telas, né? A gente tem uma diminuição de um hormônio chamado melatonina, que é conhecida como hormônio do sono, apesar de a sua ação não se limitar somente a isso, mas digamos assim que é um hormônio importante para esse início e esse sono de qualidade. Então, nosso cérebro, ele em alguma medida, ele é primitivo, né? Quando ele capta essa luz, essa luminosidade vinda desses dispositivos, a compreensão é que é dia. E esse hormônio, ele precisa do escuro para que seja liberado. Então, são crianças, adolescentes ou adultos que passam a ter dificuldade para iniciar o sono e para ter um sono de qualidade. Para além disso, a criança que utiliza a tela, próximo ao horário de dormir, ela fica mais estimulada. E o sono, ele só vem com um relaxamento. Então, pode ter ali um sono mais agitado, também de pior qualidade. E no que é que isso impacta no desenvolvimento, né? É durante o sono que libera o hormônio do crescimento, o GH, então pode impactar no crescimento da criança, de estatura. No sono de qualidade, a gente regula a pressão arterial, imunidade, diminui risco de obesidade, que o próprio uso de telas aumenta porque a criança ou adolescente ele fica mais sedentário, ele deixa de praticar atividades ali que envolvem um exercício físico moderado a intenso e fica diante ali da tela de uma forma muito passiva. Regula o humor.
Então, se você não dorme bem, você pode ficar mais irritado, ansioso, deprimido. Isso que a própria tela já causa também. Então, você vê que as coisas se correlacionam de uma forma bem próxima. Por isso que quando traz a recomendação de que evitar a tela e principalmente em determinados horários, nas refeições, ou próximo ao horário de dormir, ou na madrugada, é minimizando ainda esses outros efeitos que podem advir. E que se a gente parar para pensar hoje em dia, nessa sociedade pós-smartphone, né, de redes sociais, algo fundamental que desapareceu em muitas famílias é o almoçar junto, o jantar junto, esse tempo de mesa e de alimentação, que agora vem ali. Tem famílias que eu já atendi que não tem nem mais a mesa em casa, né? Para que a gente ter esse objeto que ocupa tanto espaço se a gente não utiliza? Se cada um come no seu quarto, vendo ali as redes sociais, Difícil, né? Então a gente perde um momento importante de contato humano, porque é no almoço que o pai e a mãe têm a oportunidade de perguntar como é que foi a escola, como é que foi o seu dia hoje, né? E ter essa troca importante com a criança, esse tempo de qualidade. Interessante pensar que antigamente, né, claro que tem famílias ainda que sustentam, mas a leitura do livro noturna, né? Isso. Ah, mãe, lê pra mim, hoje eu quero ouvir tal história. E a criança ficava nessa expectativa da leitura com o Que é familiar, outro momento de que é um troca momento afetiva. importantíssimo. E também de que é desenvolvimento da Exato. linguagem. É um momento que a criança Troca aprende perfeita. diversas palavras novas. Sim. Quanto mais você lê em voz alta para o seu filho, mais palavras eles aprendem. Eles conseguem imaginar. É de suma importância pegar no papel, folhear, imaginar, contar história, mesmo que eles não consigam ler ainda. É um momento de amor, de afeto. Então, as coisas estão se perdendo mesmo. A Isso gente- está entrando hoje como uma estratégia terapêutica, se a gente parar para pensar. né? Exatamente. E pensando em mitos e verdades, aí agora queria que cada uma desse essa contribuição. Quais são as ideias mais comuns que vocês observam, escutam muitas vezes das famílias sobre telas, mas que nem sempre são verdades? Só acalma, sim, Isso é claro. com o celular. Ele Se eu aprende tirar o muito com a tela. celular, você vai ver só. Então, é um mito. Doutora, Na ele aprendeu a verdade. ler com a tela. Com a tela. Ele aprendeu a fazer cocô com a tela. Ele aprendeu a... Enfim, tudo que você imaginar, a criança aprendeu com a tela. Só E, na verdade, a gente sabe que o celular, né, a tela, eu falo celular porque é muito mais Sim. comum, né? A criança tá com o celular. Ela não acalma. Ela é um reforçador de alta magnitude, porque quem manipula o celular é a criança, então é a forma que ela quer que funcione. sim. Então, é um reforçador de alta magnitude. E quando você tira esse reforçador de alta magnitude e não ensina a criança o que ela pode fazer, que isso é importantíssimo. Olha, acabou seu tempo de celular, mas agora você pode brincar, Dá um você pode comportamento alternativo, ler um né? livro. Então, Uhum. ensinar a esse indivíduo o que fazer quando não está com o celular. Sim. Isso é importante. Então, ele não acalma, né? Mas eu posso também nem ter com o que brincar. Nem ter com E eu vou ter que sustentar Exato. esse momento de não fazer, de ócio. E que aí Exato. entra a capacidade de criar, que é muito importante, Importante. principalmente Desenvolvimento. no desenvolvimento Com certeza. infantil, né? Criar, pegar um palito e fingir que é um boneco, enfim. Pegar qualquer coisa e criar e brincar e viver o ócio também, que é muito importante. No consultório, a gente percebe muito essa questão da espera, né? Exatamente. Desregulando muito. Então, assim, é ensinar a criança a esperar. E, assim, a gente precisa retroceder um pouco para ensinar as nossas crianças. Porque eu tenho medo Sim. do futuro, como a gente vai fazer, porque as pessoas não conseguem mais esperar, né? Às vezes a gente espera, assim, 1 minuto, 2 minutos, parece que é uma eternidade. E faz parte e é importante, né? Sim. Você falando disso, eu pensei no modelo. Né? Nós somos modelo. Nós, adultos, certeza. vivemos com celular na mão. Então, falar para o filho não está no momento, claro, que a criança também tem que ter maturidade. É meu pai, é minha mãe, eu tenho que obedecer.
né? Mas você sendo modelo é muito sendo fácil modelo. para uma criança entender, né? Sim. Então, naquele momento que você está fazendo um aprendizado com o seu filho, seja um modelo, né? E reforça muito mais o comportamento dele te imitar, né? E, Rebeca, você como analista do comportamento, me conte um pouquinho, na prática, como que os pais ele podem reduzir o uso de telas sem gerar tanto estresse? Aqui tem em casa, mas eu acho que a gente pode ir além. Sim. Na escola, sim, no ambiente social, como no shopping, um aniversário, que muitas vezes, eu digo isso porque eu tenho um afilhado, tenho permissão para falar, que ele... Logo quando pequeno, era um uso muito excessivo de telas. E aí, o que aconteceu? Ele chegava em aniversários, muitas vezes queria ficar no celular. E o esporte para ele fez toda a diferença depois. Que legal. Foi um divisor de águas, principalmente a nível de interação. Que teve contato, Sim, né? Aprendeu exatamente. coisas novas, interessantes. E Enxergar quando a o outro, né? O Exato. coleguinha, principalmente. quando a gente pensa na redução da tela, a gente pensa em previsibilidade. Então, a gente trabalha muito com previsibilidade, com esse tempo. Então, assim, hoje você tem 1 hora de relógio. Você precisa primeiro mensurar quanto tempo seu filho está na tela. Então, vamos colocar aqui que ele esteja 4 horas de relógio, né, na tela. Então, a gente vai reduzir esse tempo aos poucos e fazendo uma previsibilidade. Às vezes, eu indico usar relógio, né? Despertadores, que tem muitos despertadores infantis, que a criança consegue visualizar melhor esse tempo. E quando, na retirada do celular, da tela, é importante oferecer estímulos que a criança consiga se envolver. Sim. Então, eu sempre falo assim, o que é que seu filho olha na tela? Peppa Pig. Então, compre um brinquedo de Peppa Pig. Comece assim, já que ele gosta tanto de Peppa Pig. Traz um pintar de Peppa Pig, né? Nós precisamos tirar o celular, mas a gente precisa entrar com reforço. Que a criança entenda que é divertido também. E ter um tempo de interação com a criança, que o mundo de hoje está corrido, né? Mas a gente precisa sentar no chão, né? Que a doutora Vanessa trouxe, é sentar no chão, é brincar, é trocar a fala, para que esse indivíduo entenda, nossa, que legal também é brincar, Sim. Que legal também é correr na rua, que legal também é pintar. Então, uma pergunta assim, se toda a extinção realmente ela gera essa compulsão, de modo geral, no outro. A extinção de algo, ela pode gerar essa compulsão no outro, principalmente em criança? De modo Toda a geral. restrição, aí Marcela vai falar melhor, né? Toda Pode gerar essa compulsão de querer mais algo. causa compulsão, mas eu acho que tudo que é gradual e na medida certa, né, Marcela? Diga aí. A criança, ela tem uma voracidade que é própria da infância, Sim. né? Isso é característico, essa curiosidade, essa voracidade. E aí cabe ali ao o adulto, cuidador, responsável e atento, né, afetuoso com aquela criança, a entender que precisa instaurar ali um limite para essa voracidade. Porque é a partir desse limite, é a partir da falta que emerge também o desejo. O que é que eu tenho visto muito na clínica hoje em dia? Crianças, adolescentes incapazes de desejar, que têm um sentimento crônico de vazio. Porque sem a falta não tem um desejo. Sem a fome, não tem a vontade de comer algo gostoso. Não é assim? Então, assim, mas também eu vou entrar um pouco em defesa dos pais. Vivemos tempos difíceis. Sim. Como é brincar na rua hoje, num grande centro urbano, com a violência que vemos ali televisionada diariamente. Então, a gente fica mais limitado em recursos. Quais são os espaços de natureza seguros para as crianças que temos hoje em dia aqui nesse grande centro urbano, em Salvador? Isso. Existe E que faz parte desse desenvolvimento cognitivo, social, emocional, motor, saudável, o brincar livre, o contato com a natureza. É o brincar mediado também. Claro, precisa dessa interação com esse cuidador. Mas o brincar livre, o estar com os pares, o estar na natureza.
Então, eu acho que hoje a maternidade e a paternidade enfrentam desafios para os quais ainda não encontramos soluções e que envolvem soluções mais abrangentes a nível de saúde pública. Para a gente não isolar esses pais na responsabilidade somente única deles de dar o limite de telas e que tem essa responsabilidade grande, porque educar é se implicar não só em amar, mas também na árdua tarefa de dar o limite, que às vezes é até mais difícil do que amar, muito mais difícil do que amar, essa árdua tarefa. Mas não é só os pais, a gente não pode isolar esses pais e culpabilizar. A gente tem que refletir também, nós, como sociedade, e que também somos responsáveis pelas crianças, que são os futuros cidadãos. O que temos feito para preservar a infância que está sendo roubada? Existe uma regulamentação de redes sociais adequada? A gente já tem aí uma lei federal que proibiu o uso, né, de celulares dentro das escolas. Isso já foi um avanço, mas isso é recente. E tem muito mais ainda que a gente precisa avançar para proteger as nossas crianças. É preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Para finalizar, queria que cada uma de vocês deixasse uma orientação simples para o pessoal que está assistindo e realista, para como que as famílias, né, de modo geral, pode começar a equilibrar o uso de telas no dia a dia. Que é a vontade aí, Feliciano. Qual seria essa orientação simples? Não existe receita de bolo, não existe aí curso para pais, eu não acredito nisso, né? Mas se você é um pai, uma mãe, né, um cuidador amoroso, preocupado, que está investido na educação do seu filho, inclusive aí em estabelecer os limites necessários, né, para que ele se desenvolva e para que ele faça parte do mundo e da sociedade, você com certeza já conseguiu algo impressionante e incrível. Eu acho que o maior trabalho que existe é você criar, educar e para o mundo, né, uma criança. As telas é uma dificuldade do nosso tempo. Em outros tempos, eram outros desafios, mas eu não acredito ser uma dificuldade intransponível. Então, é esse olhar singular para o seu filho, para as necessidades dele, para a resposta que ele tem, evitar essas receitas prontas, essas regras ali rígidas. E nesse contato afetivo, nessa troca, é possível sim você criar uma criança, um adolescente com conceitos bem fortes e autonomia, e autoestima, e consciência social, mesmo com todos os limitantes que a gente se depara. É observar, né? Observar o comportamento do seu filho, como está essa evolução, os impactos sociais e fazer uma avaliação. É importante, né? Levar o seu filho em um especialista se você está percebendo ali que, de fato, o impacto da tela está sendo muito grande no desenvolvimento dele. Então, tem uma equipe estruturada. Saber o momento, né? de pedir ajuda. Saber o momento de pedir ajuda. Então, Isso. tem uma equipe Não precisam estruturada. estar sozinhos nisso, né? As Não. famílias não precisam estar sozinhas e nem ter medo de julgamento. Porque o nosso lugar profissional aqui não é um lugar de juiz, né? De julgamento, é lugar de acolhimento. Exatamente. Bom, eu acho que criar filhos é muito difícil e nenhum pai, nenhuma mãe deseja, né, prejudicar o seu filho em algum momento. Mas nós passamos por desafios, como Marcela falou, e nós erramos em todas as épocas, em todas as fases, em todas as viradas, né, que a gente tem aí com o tempo. Por exemplo, há muitos anos, na época que meu pai era um bebê, talvez, acreditava-se que o bebê precisava engordar e dava-se leite condensado na mamadeira. Depois de um tempo, quando a gente, assim, mais ou menos da nossa época, quando eu era criança, meu avô ia me visitar, ele sempre levava um saco de doce, né, Coca-Cola, refrigerante, criança de 4, 5 anos, porque acreditava-se que era o melhor. Agora, vamos para a sociedade de hoje. Se um avô e uma avó chegar com uma mamadeira de leite condensado
para uma criança, para um bebê recém-nascido, que absurdo. Eu acho que isso vai ser o impacto das telas daqui a 20, 30 anos, que vai chegar em um momento. Então, assim, ninguém quer fazer o mal para a criança, mas a gente precisa se conscientizar e a cada dia mais se nos policiar em reduzir o tempo de tela, em aumentar a interação, o brincar livre e a afetividade com essa criança, né? Antigamente, a gente via televisão e ninguém morreu. Mas a televisão tinha os horários pré-estabelecidos, né? Né? Ela falou dos mitos, outro mito. Outro Todo mito, mundo via a TV e estamos vivos, os horários, aos trancos e barrancos. Os horários estabelecidos, mas assim, os horários eram estabelecidos, a gente não tinha essa televisão livre, tínhamos comerciais, né, que hoje não existe mais. Então, isso criou os seres humanos mais propensos à espera, seres humanos com mais tempo vamos dizer assim, com mais controle inibitório, né? Então, o que é que eu quero para o meu filho? Eu quero que o meu filho seja um ser humano decente, que ele não sofra com as emoções dele por consequência do ambiente externo. Então, vou me policiar para tentar reduzir os impactos da tela, como os impactos do leite condensado, do excesso de doce, do refrigerante, ele chegou em algum momento. Então, a minha mensagem é essa, é tentar trazer a consciência de que a tela, ela dá um descanso ali, né, para os pais, mas ela precisa ser utilizada de forma inteligente e de forma limitada. Tem uma questão que eu acabei não falando, que eu acho interessante, Tá. sobre a autorregulação. Porque quando é retirado essa tela, a criança desregula, né? E os pais não sabem muito como agir. Então, ensinar essa criança, esse indivíduo, possibilidades de regulação. Então, respirar, andar, beber uma água, para que ela tenha meios de conseguir se regular também. Trazer um reforço, que não seja a tela, que ele gosta muito, um boneco, enfim. Porque é importante a gente entender que a criança precisa... Eu falo a criança porque o maior público que eu atendo é infantil, né? Mas que o indivíduo consiga ter possibilidade de se autorregular, que não seja o celular, né? Que não regula. Maravilha. É isso. Bem, meninas, a gente vai ficando por aqui. Primeiro, gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, se disponibilizarem. Espero que este conteúdo, para você que esteja assistindo, né, tenha contribuído de fato um pouquinho, principalmente ampliado o olhar de vocês sobre o uso de telas, de o que de fato que é mito e o que é verdade, que você possa compartilhar essa informação para que mais pessoas sejam alcançadas pela informação, que eu acho que isso é muito importante. Esperamos vocês no nosso próximo episódio.